Atento às guarnições do Corpo de Bombeiros, tomar apostos para as ocorrências de Código 3, porque hoje nós temos um convidado muito especial, que vem lá da região de Campinas, que já atua há mais de 30 anos ali no Corpo de Bombeiros, no 7º Grupamento, orgulho do 7º Grupamento. Seja bem-vindo aqui ao Bomba Café, diretamente da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, para mais um 193 BombaCast. Sargento de cara, valeu, meu irmão, por estar aí com a gente. Sensacional te receber aqui nesse café temático, que a gente está ligado direto aqui, ó, no Tribunal de Justiça, na Praça da Sé, fazendo aqui essa transmissão do nosso querido Bomba Café. E eu tenho certeza que você tem cada história para contar aqui, que não é brincadeira, hein? Obrigado. Fala aí, dá um oi aí para a rapaziada que vem acompanhando a gente, não só os nossos amigos do Corpo de Bombeiros, mas muita gente também já derrubou tudo. Não tem problema, não. É assim mesmo, gravação é assim mesmo. Gravação é assim, não, né? peraí, só não derrubar tudo não, pô. Põe mais pra cá, ó. Segura aí pra mim, cabelo, ó. Você nem vai derrubar os outros também, pô. Tô brincando. Boa noite a todos, uma joia, uma alegria estar aqui hoje, né? Nesse lugar de... Aqui, quando já falaram que é o Café dos Heróis, né? Então, quando você entra aqui, você já começa a sentir o clima de bombeiro. Quem não conhece ainda tem a oportunidade de fazer a visita aqui, né? Ah, não, aqui é um lugar muito especial pra gente, né? A gente sempre tem muito carinho por estar aqui, por a gente ter aqui uma identificação, mas, pô, de cara, legal demais. Major, cada um tem uma história, né? História minha foi o primeiro incêndio que eu cheguei a ver, 1986. Você já estava no bombeiro? Não, não estava no bombeiro. Você era moleque ainda? Não, era moleque lá ainda, em Campinas? Em Campinas, de bicicleta. Vi o pai do Coronel Vitor, Coronel Amaro, capacete branco. Aquele homem só fazia assim, ó. Vai pra lá, e aí o pessoal, né, isolaram a área lá. Eu lembro que foi no Natal. Natal, todo o bombeiro, uma chuva, bombeiro trabalhando lá. E era um supermercado muito conhecido, né? Então, naquela época, eu peguei e falei assim, poxa, uma opção, por que não ser bombeiro? Mas a história é um pouco lá atrás também. Porque quando eu tinha 7 anos de idade, passava ali na sede nossa, que fica na José Paulino, uma sede histórica. Histórica, né? Você vai contar dela daqui já. Desde 1909, tá lá desde 11 de julho de 1909. Luiz Consistré, tenente comandante. Fez lá a sede. Ele que comandava já as guarnições, né? Que não era hoje movida a tecnologia que a gente tem hoje no navio Esparta, lógico. Não, era os cavalos, os volantes e a bombinha e o balde. E o balde, vai que vai, balde de couro aí, vai que vai. Sempre... Ó, agora, já que você falou, dá um spoiler aí, fala pra rapaziada, como é que tá a sede lá da José Paulino, hein? Vamos dar um spoiler. Se você passar lá, logo você se apaixona. Frente, você vai ver toda vidrada, o Memorial dos Heróis ali, que está ali, né? Todos os bombeiros ali, a simbologia, o bombeiro, ele praticamente quase ajoelhado, olhando por um outro capacete, a machadinha, as botas, fazendo uma reflexão daqueles que... As treliças de madeira lá todas da época, né? As madeiras, tem ali esse prédio, que é um prédio histórico desde 1909, está totalmente restaurado. Restaurado, então, né? O Coronel Eglis, mandar um abraço pro Coronel Eglis. Coronel Eglis. E o Coronel Vitor também. Coronel Vitor, o precursor lá do prédio lá foi o Capitão Pedron. O Pedron também, fala sério. Aliás, ó, não tem algumas unidades do Corpo de Bombeiros que são tradicionais, centenárias. O 7º GB é uma delas. A gente tem muito orgulho disso. Tem bastante história. Muita história, porque só tinha a capital e a gente já sabia, a população já sabia, a corporação já sabia da capacidade da cidade de Campinas e toda a região, né, pujante, com empreendedores, com pessoas que sempre tiveram um passo à frente, às vezes, né, as empresas, a concentração ali de empregos, né, a grande região metropolitana. E a gente sabe que o bombeiro também investiu ali, não é, de cara? Deixa eu ter uma ideia, eu estava vasculhando alguns livros antigos, nós temos livros históricos das ocorrências escritas em punho. Em punho? Em punho.
e havia muitas ocorrências de incêndio em chaminés. Chaminé das indústrias. Então, e as indústrias, a famosa Chapéu Cury esteve em Campinas por muitos anos, outras fábricas ali que eram progresso, né? Campinas foi, assim, um precursor do progresso do interior. E o bombeiro de Campinas também foi. Também, não. É aquele que pegou e levou para as outras cidades. A gente sabia, né? É. Que haveria necessidade do investimento dali para que depois passasse, fosse subindo, subia para Ribeirão Preto, Rio Preto, Prudente, mas, cara, tudo saiu da cabeça, né, dos bombeiros, que ali estavam já desde 1909 em Campinas, que ali já sabiam que iam trilhar um grande espectro no interior de São Paulo. Mas a gente contou, né, de toda a base ali, de como está, que está lindo demais. Eu confesso que eu tenho que ir lá. 23 de janeiro de 1900, a fundação. E no prédio em 1909. Então eu preciso ir lá, eu preciso verificar essa beleza que ficou. E eu queria que você contasse para mim. Então você estava lá, meninão, andando de bicicleta, né? dando um rolê. Né? Assim, como é que você veio parar no Corpo de Bombeiros? Por que a gente teve essa paixão aí pelo Corpo de Bombeiros? 7 anos de idade, eu passava na frente e uma coisa me chamava a atenção. E isso que eu vejo que a parte hoje da educação pública do Corpo de Bombeiros tem feito um trabalho excelente, de qualidade. Sou suspeito de falar, eu também sou suspeito de falar. Mas toda criança tem curiosidade de visitar o quartel. E eu, na idade de 7 anos, o que eu fazia? Parava na frente e eu queria subir no caminhão. Do centro. Eu queria subir no AB-105, uma viatura que tinha, lembro até hoje, AB, e ainda o soldado pegava e falava, é o Auto Bomba 105, um GMC. Caramba. Lembro até hoje, tem a foto desse GMC, e o mesmo soldado que pegava, me levava, subia nas viaturas, eu pegava, queria mexer nas machadinhas, ele falava, não, isso aqui é o cinto do bombeiro e a machadinha que nós usamos ao corrente. Isso aqui criança não pode mexer. Já dava aquela noção daquilo que é certo e o que é errado. E, para o senhor ter uma ideia, depois de 11 anos, eu tive a oportunidade de entrar de estar trabalhando na mesma guarnição, no 05, com esse soldado que ele carregava no colo. Soldado Odair, é o índio. Ele ainda está vivo. Está vivo, né? Mora na cidade de Itatiba. Ele não foi no Veteranos? Foi o índio. Você falou agora. Que barato, índio. Um abraço, viu? Então, aliás, o sargento de cara, ele tem uma grande operação, né? Para que a gente tenha... Desculpa, é subtenente, né? Não é sargento? Sou sargento nativo ainda. Caramba, então, mas eu pensei que você já era sub. Não, ainda falta ainda. Bom, desculpa a minha falha. Estou 4 anos para mais e vou ficar mais. Vai ficar mais um pouquinho, tem que ficar. Então, o pessoal do 7º grupamento, sempre você... não é acolhida, mas é atenção, não é? Pessoal que hoje tripula as viaturas, excelente. Mas, uma hora, todo mundo vai deixar o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros não vai deixar a gente, está no sangue. Isso é fato. Mas essa atenção que você dá para o nosso público, ela é muito importante, não é não? Eu acredito que isso chama-se um princípio de honra. A partir do momento que a gente honra aqueles que um dia honraram a sociedade, aqueles que trabalharam no passado para nós chegarmos nos marcos que nós estamos hoje aqui, é aquilo que nós colhemos e não deixamos de plantar. Porque, para o senhor ter uma ideia, eu me espelhei das antigas lendas do salvamento. Quando eu cheguei em 88... Nós vamos contar aquela história lá do serviço. Caldas lá, que você sabe que o coronel Caldas lá na região desviou um leito de rio, é isso? 1977. Deixa quieto, vamos mais pra frente, deixa o pessoal aí, esse aí vai ser o ser o corte do cabelo. Cabelo, faz o corte aí depois, vai falar. Era o salvamento. Então, eu fiz escola no 8º GI, prestei concurso, queria ir pro policiamento. Você saiu de Campinas, aí chegou lá, beleza, quero ir pro bombeiro. Aí falou assim, prova da polícia, 88, e aí você veio parar
na escola de Pirituba ou foi Não. direto lá para o oitavo? Não, eu fui pro oitavo GI. Mas você primeira prestou escola. direto pro... Prestei para PM, só que o que acontece? Naquela época, Quem quer ir pro Coronel- bombeiro aí? Levantava a mão e ia. Não. decidiram que aquela turma que Ia- fizeram inscrição iam fazer escola no oitavo GI Vila GI. Lucinda. Olha isso. E aí lá, eu como de Campinas, fiquei Campinas, uma época laranjeira. Laranjeira. Dormia no quartel. Um ano, né? Um Sim, ano. e na época, o que ocorreu? Tinha as guarnições de salvamento. E aí eu via as lendas. Cabo Aéreo, Rapel. Você é louco. O cara que ostentava aquele brevet de mergulho, Assim, oh meu Deus. alguém olhava assim e falava assim, esse curso não é qualquer um que faz, não é para qualquer um. E aí quando terminou a escola, todo mundo foi para Campinas. Mas foi para Campinas fazer o quê? Fazer o estágio no policiamento. Quando terminou o estágio Ó, no então peraí, policiamento... você fez a prova, a inscrição lá em Campinas, eles pegaram o pelotão que era de Campinas e mandaram para Não. Não, eu fiz inscrição em Campinas, chegou no penúltimo exame, eu reprovei, reprovei na sexta-feira. Segunda-feira eu vim aqui em São Paulo e fiz o exame tudo de novo. Putz, que beleza. Persistência, você que está Persistência. querendo entrar na Polícia Olha aí, Militar ou no Corpo de Bombeiro, tem que ser persistente, tem que pegar. Aí eu fiz todos os exames, minha mãe ficou um pouco preocupada, polícia, não sei o quê. De repente, início de março, final de março, todo mundo se apresenta na Vila Lucinda, em Santo André, para começar o curso da Polícia Militar. Ave Maria. Chegou a carta em O curso da casa. Polícia Militar era dentro do Corpo de Bombeiros. O que a gente vivia? Bombeiro. O dia inteiro, salvamento, o AS, era aqueles Mercedinhos antigos. Tinha já amigo. tinha o ALA, já tinha o SK lá. Já tinha o SK, Já né? tinha, pra você ter uma ideia. Não, o ABC sempre foi uma vanguarda também. E aí aquele clima, né, de falar assim, poxa, o que é ser bombeiro? E aí eu olhava os mergulhadores, Mergulhador. eu procurava saber o que é esse curso, como é que é fazer. Eu quero ser mergulhador, né? E aí terminou o curso de formação, nós fomos para o estágio, fomos para Campinas, trabalhar no policiamento. Mas então, Ficamos voltou. 2 meses. Beleza, 2 meses. Aí saiu uma ordem do Conselho Geral. Ó, Precisa recompor o efetivo do Corpo de Bombeiros. voluntário. Todo mundo da escola foi para o Corpo de Bombeiros. Todo mundo. Sem opção. Exatamente. E aí em 88, em dezembro de 88, me apresentei no 7º GI. Fizemos aí uma adaptação de 1 mês. E aí dos 45 foram para lá, 2 foram para o salvamento. Eu Você? e o falecido Fogaça do antigo primeiro GB. Fogaça foi para lá. A gente não tinha assim noção do que era salvamento, mas a gente já tinha uma aptidão, que sabiam nadar bem e tinha levinho, uma boa adaptação na parte fazia lá principalmente de altura. De altura. E aí eu falei, bom, agora eu vou começar a crescer. Não queria no começo. Falei, não quero um bombeiro. Não, aí, você queria ficar no policiamento. queria ficar no policiamento. Mas aí, pô, você era moleque, sonhava, Sim. andava no AB 105, Sim, passava na frente. Mas que história é essa, cara? mas aí o que acontece? Tem uma hora que cai a ficha na vida da gente, né? A gente acaba tentando entender o que a gente quer da vida. Aí eu falei assim, bom, se eu vou ser bombeiro, eu quero tentar me tornar um bombeiro, um dos melhores. E aí, em 91, eu fiz o meu curso, salvamento terrestre. Imagine como que era. Fui 01 no terrestre. Depois, logo em seguida, eu já estava no pique. Fui fazer mergulho. Fiz o mergulho, primeiro, na época do frio, ainda No primeiro ali, tipo né? GBS. No primeiro GB, aqui no GBS. Primeiro GBS, que era na Vila Lucinda, né? Que depois... Vila Lucinda, não, desculpa. No aqui Cambuci. no Cambuci, né? E aquela história da piscina aquecida até hoje, né? Que isso, Meu para. curso na época do Eles frio só ainda, né? foram cobrir a piscina em 90 e pouco, né? Da época do frio, né? Não. E pelo amor de Deus. acabei. Aí depois começou a vir a parte O de frio altura. psicológico, né? O frio Eu fiz o psicológico. antigo ESA, pra você ter Não? uma ideia, sim, psicológico. Fiz o antigo estágio. Não, tô falando assim, o frio é psicológico. Ah, o bombeiro tem que estar É só no preparado, começo, né? Você acha que vai ter água quente para mergulhar? Não tem, né? E hoje eu até brinco com o pessoal, né? Quando tá frio, eu falo assim, olha, pessoal com esse de mergulho agora, mergulho, aí, né? precisar preparar. Vamos cair Não, lá o senhor pra tá- represa. Vamos o cair senhor na tá represa. suspeito, né? Sim, não tem jeito. suspeito, Vamos né? lá cair na represa de Nazaré Paulista lá, né? Mergulhou e muito lá, né? Mergulhei muito naquela ponte ali, de 25 a 30 metros. Vários cursos aí que a gente chegou a tocar. Pra levar ali, né? Graças a Deus, nunca qualquer tipo de acidente ou incidente Aí você começou então lá na sede. na sede.
Não tinha nenhum posto ainda, né? Tinha, Já tinha? Tinha Já o Taquaral, Taquaral. tinha Padre Anchieta recém-inaugurado, depois montaram o salvamento para lá, eu fui para lá. Fui compor uma guarnição de salvamento lá, que o pessoal o posto era um pouco novo, tinha inaugurado em 88. E quais as outras cidades que tinham? Tinha Paulínia, já tinha Paulínia posto, já tinha. E já tinha Mogi Guaçu. Mogi Guaçu também. Também depois, mais para frente, inauguraram São João da Boa Vista. Pertencia à nossa área. A área também, né? Aí depois passou para o 16º. E depois os outros, né? Você Valinhos, acompanhou também Valinhos, Indaiatuba, né? Jundiaí passou para nós, depois Jundiaí, depois voltou. Sorocaba era nosso, tinha o bombeiro do aeroporto também. Do aeroporto, o né? aeroporto, aquelas viaturas Titã lá, a gente esmiuçava. Era muito legal. Era muito legal. Viracopos fazia lá o... tinha sempre Aí, cabelo. O EABA lá, né? Os treinamentos do EABA lá, e sempre convidava o pessoal nosso para estar participando, né? E tinha que estar pronto para as emergências. Mas o salvamento foi uma paixão. Porque... De cara, ó, deixa eu só falar aqui para você, aqui é o Bomba Café. Passa aqui para tomar um cafezinho no centro de São Paulo. Olha aí, ó, na frente aqui, ó. Na frente aqui do lado do comando do Corpo de Bombeiros. Então, o pessoal passando na rua aí, falando um oi pra gente aí. Mas com certeza um lugar especial. Obrigado aí, o Bomba Café, por mandar esse cafezinho pra gente. Bom, então, aí você corria no salvamento. E o pessoal achava o quê? Não, vamos correr no salvamento, vamos. As ocorrências aqui são tudo perto, né? Perto, né? Pedreira, Jaguariúna, muitos rios. Muitos rios. Muitos assim, rios. Corre daqui, ó, Campinas, Jaguariúna. Pô, dá uns 40 minutos de código 3. Até mais, dependendo. Na época, né? A gente tinha os Mercedinhos. Mercedinho. E os Inveno, na época, eram os Invenos que eram os AS, né? Depois começou a chegar os ASEs especiais, o Ford, né? Eu cheguei a fazer um curso, poucos têm esse curso, né? Aquela viatura que tem aquela torre. Eu lembro que o Dias, o primeiro GBS, ele tinha, quando tinha chegado essas viaturas, ele, na época, começou a esmiuçar para depois passar para o pessoal, que era uma coisa nova, né? O senhor Major falou uma coisa importante. Eu me espelhei em alguns antigos, por isso esse vínculo que eu tenho com o pessoal que fez história, né? Eu lembro até hoje, o Sargento Teles, ele era do primeiro GBS, e por isso que eu falo, a identidade do bombeiro hoje fala muito, porque quando ele chegou com aquela bolacha, com aquele São Bernardo, aquele Cruzeiro do Sul e aquele símbolo do mergulho aqui, eu falei, não, se for fazer curso, eu quero fazer nesse quartel. Quero ir lá. Eu quero conhecer essa sede. E aí eu conheci, na época, o Sargento Boanerges. Boanerges, né? Grangeiro. Tá louco. É só lenda. Santão, desculpa, Coronel Santos, que era toda essa parte da lenda do salvamento, né? Mas, Campinas. E aí começou a época do projeto Resgate. Salvamento ainda atuava junto com o resgate. Hoje nós vemos que o bombeiro hoje ele é completo. Não existe essa história, mas eu corro agora no AB, se é da antiga salvamento. Não, nós somos bombeiros. A nossa missão ela é uma única só. O bombeiro ele tem que estar preparado para atender qualquer tipo de emergência. Não é fácil, porque a região tão grande que tinha do 7º GB, com tamanhos desafios, empresas, incêndios. Cara, não tinha um dia ali que o cara fala, não, eu vou ficar na boa. Porque, cara, todo dia você tem lá uma população gigantesca. Campinas hoje está com 1 milhão e 200 eu ia falar, quase 1,5 milhão. A região metropolitana, você tem ali quase uns 2 milhões aí, mas juntando todo mundo. Então a gente sabe que muita circulação, muitas ocorrências, e o 7º GB sempre teve a vanguarda também, não só do pessoal, mas também do conhecimento de área, das atuações no entorno com as cidades, bons equipamentos. Isso sempre foi uma realidade lá do 7º? Foi. E praticamente o pessoal, eu peguei essa transição. Esse pessoal antigo, da antiga elite do salvamento, porque ninguém trabalhava numa guarnição se a pessoa não tinha, vamos dizer assim, confiança. Era uma equipe bem fechada naquela mesmo, época, porque às vezes o serviço é abraçal. Qual foi o trote que o índio te mandou? O índio?
Primeiro dia não tem como escapar do tanque, Não, né? não, Banho de tanquinho, mangueira, tanquinho. Não tem, o tanque era fichinha, né? Toca o alarme, Mas não código toca. 3, só É. aí, daqui a pouco saiu de cara, recruta lá, Não, pode entrar na viatura. Não, é no tanque. Não, e se esquecesse alguma coisa, se esquecesse o nome de alguém, ou se não chamasse o soldado mais antigo de senhor, De senhor, era banho. era uma furada de bumbo gigantesca. Era banho. E a vida da gente era simplesmente treinar, né? Depois, quando eu fui para o Taquaral, tinha uma outra guarnição de salvamento lá também, e lá a gente tinha um tanque de mergulho. Então, o bombeiro, quando existia na época, eu costumo sempre mencionar, o manual de fundamentos que a gente tem, eu mostro para o senhor, tem lá no 7º lá, quando era cheiro, era com o miniógrafo. O miniógrafo tinha as instruções que mais para frente se tornaram o manual. Mimiógrafo, aquele lá que os caras colocavam álcool, né? Colocavam álcool e era ainda com aquela tinta roxa. Pois é. Eu tenho esse material lá, para ter uma ideia. Pegava a folha e tava cheirando Sim. álcool, né? E lá, serviços de bombeiro, hidrante. Tá tudo Então, escrito. o armar geral nosso era de manhã e armar geral à tarde. À tarde. E educação física não tinha hora também para fazer. Sobrou, a gente faz. Mas aí, o senhor está falando de ocorrência, né? Campinas tem uma grande malha viária. E tem a rodovia Dom Pedro. Pelo amor de Deus. Eu peguei uma ocorrência que marcou Dom a minha Pedro, a carreira logo no Anguera, e começo. a que vai A lá para... Bandeirantes. Não, a Bandeirantes, aquela que vai para Sorocaba, né? É a Santos Dumont. Santos Aí Dumont, temos a Campinas Mogi Mirim, que é a... Que sobe lá para vai o sul até de Minas, né? quase pro sul de Minas. Só ter uma ideia, você falou que a vida da gente é quietinho. Eu estava quietinho lá, de repente, queda de passarela. Vixe. Eu peguei a queda de passarela da rodovia Dom Pedro. Nossa. O caminhão desolou dos meninos, né? Que estavam atravessando embaixo da passarela em vez de atravessar por cima. Bateu no meio da coluna, aquela coluna, a passarela veio. E aí uns veículos acabaram caindo embaixo. Tá? Até hoje. Essa é a parte triste, né, da nossa profissão, né? Porque a gente chega nos lugares, a gente lida com lágrimas, a gente vê as pessoas sofrendo. E foi da transição do Lucas para a cunha hidráulica. Eu cheguei a trabalhar com a cunha hidráulica. Caramba! Eram os equipamentos. Os equipamentos que tinham no salvamento. O salvamento, né? Tifor, cunha hidráulica, aí você fala, e aí, o que eu vou fazer? Não, aqui eu já sei. E não tinha como, né? Foi uma ocorrência assim de, como que se diz, se fosse para empregar hoje o Sicói, seria uma ocorrência de vulto, né? E nessa ocorrência eu lembro até hoje, quando nós chegamos num Opala preto, que ele tinha praticamente cortado o teto a hora que ele passou, né? Caiu um viaduto. A hora que ele estava passando, quer dizer, não sobra nada, né? Não sobra nada, né? Essa foi uma ocorrência marcante. Mas também uma outra marcante, falando da educação pública, que mais para frente, depois nós começamos um projeto do Bombeiro Mirim em Campinas. Então, essa daí, vamos chegar lá. Quando a gente fala não só de educação pública, fala-se de prevenção, né? Prevenção, e aí se você coloca na cabeça do moleque o que ele pode fazer, o que ele deve fazer para evitar um acidente, quando ele é criança, cara, esse é o segredo do negócio. Eu tenho certeza que esse moleque nunca vai deixar de identificar um perigo e fazer aquilo que é importante. Como é que começou isso lá em Campinas? Que tinha um projeto que era diferente. Campinas tinha as suas, aliás, como todo o estado, tem as suas particularidades. E vocês identificaram isso nas escolas. Vocês começaram nas escolas? Começamos nas escolas, porque isso é muito importante. A visita das escolas nos quartéis. Isso aí eu falo que é primordial, porque quando eles chegam no quartel, muda. Eu até hoje acompanho as visitas, gosto de acompanhar as visitas, porque nós temos bastante história para mostrar para eles e mostrar o que é certo, o que é errado e mostrar essa, vamos dizer assim, essa criatividade que nós colocamos através dos nossos materiais didáticos, levando prevenção. É uma forma muito lúdica. Então, em 94 nós começamos isso, né? Hoje. Como é que chamava lá o projeto? Projeto Bombeiro Mirim. Bombeiro Mirim. Futuro. E aí colocavam, só que a gente, lógico, né? Não era alguma coisa que tinha profissionais de educação que acabaram por nos ajudar, né? Que nem hoje. Então a gente colocava a molecada para fazer as coisas que a gente treinava no quartel, né? Sim, mas praticamente naquela época já pegava-se as pessoas que tinham essa vocação. E teve algum bombeiro mirim que entrou no bombeiro, que você lembra?
trabalhando comigo hoje eu tenho 2. 2? Lá da sede. Tá brincando. Tem 2. Quero mandar um abraço para ele, o Cabo Bonifácio e o Soldado Trindade. Olha lá, os Então, dois. 2. Um de cara E tem também, Quando eu né? visitei, aí pronto, fui prestar, fui entrar também. Em 2003 que ele fez o último Cabo Bonifácio, né? Tô torcendo agora para ele passar para o sargento, né? Eu falei assim, pô, parece que há pouco tempo você estava aqui fazendo aulinha aqui comigo aqui, né? E hoje ele trabalha na SJD, né? Um excelente bombeiro, tanto na área administrativa como na área operacional também. Então, isso é esses frutos, né? E também tem alguns capitães, né? O capitão Rafael Zanik. E ele também foi bombeiro mirim. Foi bombeiro mirim. 3 capitães. Que barato. Quem Quem mais, você lembra? Só que hoje eles não estão assim, não estão no bombeiro. No bombeiro. No policiamento, né? Então, mas vira e legal. mexe, a gente encontra os caras. Aí vem aqui. É. E você é um cara que todo mundo gosta, pô. Nessa parte da educação pública, né? Nós já começávamos a passar essa atividade prevencionista para as crianças, então gerou bastante fruto e sempre gostei, né, de ver o que eu tive com 7 anos, o bombeiro pegar e me dar aquela atenção de chegar e falar assim, sobe aqui, coloca aquele capacetinho de fibra. De fibra ainda. Às vezes, sabe, ralado, porque o capacete do bombeiro era aquela proteção, mas com o caol limpinho, brilhando. Eu colocava aquele capacete, colocava a jugular ainda e ficava em cima do caminhão fazendo assim, ó. Isso é legal demais. Depois trabalhar com o cara, depois de 11 anos, na mesma prontidão. Na mesma prontidão. O primeiro serviço que eu fui tirar foi na sede, fui tirar com ele quando... E você também trabalhou no Cobom lá, né? Não. Trabalhei. No Cobom. Trabalhei. Eu cheguei a trabalhar há pouco tempo, não trabalhei muito. Mas só para falar e o pessoal entender que hoje nós temos a centralização. Sim. Então as regiões do estado, então Campinas ela pega toda a região e ela cai lá em Campinas para que possam despachar as viaturas. E antes não, era o telefone, bombeiros de emergência. Ele ligava, você atendia, você despachava. Inclusive, peraí, tô indo para ocorrência agora, né? Desligava, entrava no caminhão e ia embora. Era assim? Era assim. Conta aí. Era assim. Então, havia as equipes de serviço e tava de folga, vai lá, tá no quartel sem fazer nada, você vai aprender hoje a atender o telefone 193. Ia para lá, saía do Cobom, tem um outro da equipe aqui, ia para ocorrência atender. Acabou. Normal, isso aí era normal. Normal, né? Não havia-se hoje a tecnologia. Uma central, né, que nem tem lá. Mas toda a ligação 193 tinha lá, né? Então, e sempre tinha as crianças, né, que ligavam, inventava aquelas histórias, né? A gente falava, olha, nós vamos pegar e avisar seu pai que você está ligando aqui, e está atrapalhando o nosso serviço. Desde aquela época já tinha a história aí, das crianças, né, a querer passar trote. Então, esse é um problema, né? Você vê que a gente não poderia trazer uma realidade diferente através da educação, na escola, com o professor, com o educador, com o diretor. Todo mundo entendeu, escuta, você vai ligar para um serviço de emergência, tá maluco? Então, eu tenho certeza que até nisso, a gente já consegue hoje ter uma outra pegada por causa da realidade nossa. Da seriedade do trabalho, que eles entendem, eles olham e falam, não, peraí, eu não posso passar trote para os bombeiros, né? E antigamente a gente sabia que era um número muito maior, embora a gente tenha hoje, mas antigamente era um número muito grande. Hoje todo mundo já está tendo consciência que quando pega o telefone para brincar, para chamar qualquer serviço de emergência, ele está atrapalhando quem está trabalhando e outra pode estar atrapalhando também quem está precisando naquele momento ser acionado, né? E fora o governador também assinou. Sim. Uma multinha aí, 2,5 pau, né, se eu não me engano. Então passou o trote, pegou 2,5 pau na conta dele. Depois você se explica lá, né? Agora, que é um absurdo, mas tudo bem. Vamos lá, vamos tocar. As ocorrências, então, que marcaram e principalmente que o pessoal contava para você. Vamos fazer um corte. Cabelo, corte aí. Conta a história do Coronel Caldas quando foi lá e desviou um leito do rio. Corte, Cabelo, corte. Coronel Hélio Barbosa Caldas, a lenda do salvamento. Cheguei a conhecer ele depois que aposentado. E ele me 88 já tinha... ele me contou essa história da Cachoeira dos Crioulos, Cachoeira dos Pretos, em Joanópolis. 154 metros, o local da queda lá. Em 1977,
O capitão Caçaniga, na época, era o sargento Caçaniga. Que da hora. E o Caçaniga, Caçaniga, manda um abraço ao Caçaniga. Eu lenda. sei que você tá vendo isso aí. Isso é Uma uma lenda. lenda. A Uma lenda lenda. lá do Joelma, pelo amor de Deus, pô. E eu fico lá na câmera agora, lá na frente, fico olhando pro Joelma e falo, cara, esses malucos subiam no helicóptero e desciam lá pra fazer salvamento. Né? O Caçaniga já estava no COI. O COI foi acionado para procurar o jovem perdido na mata. Na mata. Chegaram lá, não teve êxito. Beleza. Aí, foi acionado o bombeiro. Bombeiro de Jundiaí chegou, olhou, verificou, viu que havia muita força na cachoeira, porque uma das testemunhas viu ele se banhando próximo à A cachoeira. cachoeira. Fala, aí logo ele, putz, deve ter caído ali. O Major Caldas montou uma guarnição, foi para lá e ele me falou isso de boca. Nós só saímos daqui, falou para a mãe do jovem. Nós só saímos daqui Fala aí pra esse cara. quando eu der um enterro digno para sua família. Aí ele pegou, montou aquela Estrutura. estrutura com aqueles bombeiros, né? Que Então, ele vieram da veio de São capital. Paulo, ele veio com a guarnição, quantos caras veio vieram? com a guarnição. Ele contou? Ele veio com 7 a 8, mais ou menos. 7, 8 do Inclusive, salvamento. eu tenho algumas 76, fotos. tem. Eu tenho algumas fotos. Vamos tenho- passar aí, passa pro cabelo que ele vai colocar essas vou fotos. passar. Isso daí, cara, Tem isso essas aí fotos, que é isso é incrível história, cara. de verificar isso. E aí o que ele fez? Ele desviou o leito da cachoeira. Olha aí, ó. O Coronel, a história é real. Lá em Joanópolis, uma cachoeira de 150 metros. 150. Ele desviou o leito do rio para achar a vítima. Cara, Aí a guarnição desceu, alguns desceu com o antigo cabo do Fresegue, que é bombeiro antigo entende, né? Aquele cabo bem rígido, que a alma dele era uma alma de aço, e quando ele desgastava, aparecia aquela parte vermelha, né? Desceu com aquilo lá, achou o corpo, e aí fizeram a operação para entregaram trazer pra trazer para cima, para cima. né? E outra, hein? Não tinha os equipamentos que tem hoje. né? As fotos que tem hoje, eles fizeram com um pano, com sacos, né? Com areia, com pedra, para desviar. Pano, saco, pedra, areia, desviaram o leito do rio, diminuíram o fluxo de água. Aí quando O olharam, bombeiro desceu, desceu, segurança. aí lá embaixo conseguiram ver que Conseguiu possivelmente a vítima, isso acontece muito, que ele acaba ficando na área do redemoinho. Sim. Constante, então quer dizer, não tem como ele parar, né? A não ser que diminua a quantidade de volume de água, Sim. aí você não tem mais aquele turbilhão, aí a vítima normalmente ela fica lá rodando lá de baixo, ela não consegue sair. E essas histórias inspiravam a gente, né? Porque ver o E ele que te contou isso na boa? Contou, Falou assim, ó, contou. aí nós tiramos e entregamos para a família. na época do mergulho ele foi chamado para ser o padrinho. Padrinho e E contou aí essa. ele contava as histórias, né? E todo mundo de que tinha ali, o antigo ali, eu estava ali. E ouvindo. você sabe onde é que é a cachoeira? Sim, já fui lá, já desci de rapel várias vezes aquela Conta aí Cachoeira pro lá? pessoal ir lá para Joanópolis. Mas aonde? Aonde lá? Pega a rodovia Dom Pedro I, Dom Pedro, sentido da capital para cá, você Uhum. vai pegar a Fernão Dias, sentido interior. Vai ficar antes de chegar em Piracaia, Cachoeira dos Pretos. Joanópolis. Joanópolis. Hoje é um local lá onde pode se fazer um churrasco e é proibido hoje esse tipo de atividade recreativa lá. Qualquer Tá. tipo de atividade, né? Nessa cachoeira. Cara, mas umas histórias dessas não tem como a gente não ficar impressionado, né? E eu tenho uma ocorrência também que marcou, Major, que foi o seguinte, eu trabalhei também com um outro bombeiro que é de Campinas, que também é uma lenda do Conta aí, salvamento. conta pro pessoal de Campinas aí, pro o pessoal deve estar Estevão, acompanhando. o Estevão, ele era, a turma chamava de Estevão porque ele era um trator para trabalhar. E aí na época, né, ele era do antigo salvamento e eu estava começando a fazer os cursos, né? Cheguei afiado do salvamento de altura, afiado no mergulho, e lembro até hoje um cavalo em poço, em Valinhos. E aquele poço, provavelmente ele tinha em torno de 6 metros, o diâmetro dele em torno de 3,5 metros, e o cavalo manga larga, um branco bonito, Bonitaço. lá embaixo. Tordilhão lá embaixo. Porém, o que acontece? O poço estava totalmente quase uma parte desbarrancando. Arrancando. Então o bombeiro que descesse lá teria que descer tranquilamente, bem devagarzinho, e montar uma operação bem delicada, porque
A chance tinha um de risco. desmoronamento. E Exatamente. como é que vai combinar com o cavalo, irmão? Então, aí tem que confiar em Deus. Eu sei, cara. Eu tô Tentar falando pra você, não tem que dá. ser o máximo profissional Assim, possível, opa. né? Porque ele olhou e falou assim, eu falei assim, bom, agora ele é o elite de salvamento, vamos ver o que ele vai O que ele falar. vai fazer? Ele falou, vamos pegar um aparelho de poço. Ele olhou para o motorista, olhou para o outro auxiliar e falou assim, ó, é o mais leve e o menor que vai descer. Quem? Eu. Ah, de cara. Porque tinha um cara desse tamanho, o outro assim, outra, né? E na época o aparelho de poço, né, nós usamos muito. Hoje em dia, muitas pessoas ainda chegam a falar que não é essencial, mas eu acho que é isso, essencial pô, em tudo, né? Tanto que ele já foi modernizado. Sim, né? sim. Hoje em dia você tem uma série de equipamentos mais leves, com roldana, Mas duplicação a de roldaninha, força, e ali, ó, na boa, o cara... Agora imagine eu descendo com um cinto do Freeseg, um cabo de aço e o aparelho de poço descendo. Beleza, aí você chegou lá embaixo. Aí eu desci bem devagar, lentamente, o que eu fiz? Aí você chegou e fez assim... Aí eu ouvi o antigo pegou e falou assim, faz o seguinte, começa a pegar e colocar a mão na crina do cavalo, mansar ele, mostrar que você está lá, que você vai ajudar. Vai ajudar. E aí eu lembro até hoje, aquele cabo de sisal de 2 polegadas, eu coloquei aquela munheca, coloquei a munheca nele. Então, mas você chegou na... Aí você tá... E o cavalo, nossa, tava agitadão. Ficou tranquilo, ficou na boa. Depois ficou tranquilo. A hora que eu cheguei, né? Mas eu desci um pouco mais folgado, né? Lógico. Não com todo aquele tipo de equipamento. O cinto que a gente usava, aquele cinto ginástico, tudo, né? Sem EPR, né? Ainda, né? Sem EPR. O tinha. cavalo tá lá, então praticamente não havia necessidade de ter descido com EPR. O cavalo tá lá, então. Tá lá, então quer dizer... Sabia que estava tranquilo lá. E aí conseguimos. E eu lembro até hoje que a dona do cavalo falou assim, olha, eu já admirava demais a profissão de vocês. Aí você teve que fazer e conseguiu passar tudo certinho. E tinha espaço também, não? Pouquinho só. Era um pouquinho. Aí você assim, ele cavalo de Deus. De pé, tudo direitinho. Aí você assim, agora não, amigão. Me dá um assim beijinho. Uma coisa, né? né? Mas tá na ocorrência é outra. Uma atenção, pô. Ocorrência, né? Então, vai cair alguma coisa na minha cabeça aqui. E na confiança, mas falar que a gente tem medo. Lógico, pô. Mas nós temos que entender que temos que fazer o serviço. Temos que ser profissionais. E o bicho tá lá, né? Não tem culpa de estar lá, né? E aí puxou, a hora que eu olhei, né? Falei assim, e aí agora? Quem que vai sair primeiro? Eu perguntava pra você, e aí? Então, aí nós montamos uma outra técnica. Quando conseguiu pegar e puxar a munheca nele, levantar ele um pouquinho mais, você conseguiu passar. Um outro cabo de salvamento pegou, eu fiz a ancoragem e eu subi próximo a ele. Então subia eu e o cavalo praticamente ao mesmo tempo. Junto, ao mesmo tempo. Puxa vida. Foi uma ocorrência que a dona, ela falou assim, olha, eu já admirava demais a profissão de vocês, então hoje eu admiro mais ainda. Então acho que a satisfação que a gente tem... Para quem não está entendendo, imagina que o de cara entrou num poço, que tinha um cavalo, ele com certeza caiu, para ele estar com a cabeça para cima, ele caiu de costas. Ele deve ter passado, as patas de trás devem ter caído no poço e ele ficou caído assim. Ele chegou até a desbarrancar uma parte, né? Então por isso que ele estava na envergadura. Tudo, né? Então ele ficou com as patas, então a sua ação com eles, com as patas do cavalo, num local apertado, foi de juntá-las e pronto, depois seguir. Na hora que ele subiu, criou um espaço. Você ficou em uma parte, uma hora embaixo do cavalo, né? Sim, claro. Ficava do lado, né? E ficava uma parte antes de puxar, você ficou embaixo. Sim, porque a hora, eu só me içaram a hora que praticamente ele estava... Como é que você gritou pros caras lá em cima? A técnica de mergulho, né? O sinalzinho com a cordinha. Com a cordinha. O antigo. Não precisa nem gritar. Aprendi com essa parte, vai né? Logo. E de falar sobre a situação de perigo também. Não tem jeito, porque na hora que ele subiu a pata de trás do cavalo, ele todo desesperado, podia dar na tua cabeça, né? Então essa parte aí a gente acaba depois, né, assimilando e vendo que hoje com os equipamentos que nós temos, hoje outro tipo de treinamento que nós temos que
adaptar de eu uma sei maneira disso, né? totalmente Eu acredito, diferente. né, que essa nossa profissão ela é muito especial. E tanto As pessoas no salvamento, esperam né, muito da Major? gente, né? Agora no incêndio também tem uma que, quando eu passo no centro de Campinas, Largo do Rosário, o cartório principal lá hoje, do lado do Eden Bar, né? Foi um incêndio em restaurante, o incêndio começou na parte de cima, eu corria no comando de área. Nós fomos a primeira viatura a chegar. A hora que a primeira viatura chegar, eu lembro até hoje, 8 horas da noite, né? Era um dia, uma sexta-feira normal, o pessoal na parte do restaurante, jogando bilharzinho e já tudo. parte de cima tudo tomada. E eu lembro que eu coloquei o EPR, na época que nós já estávamos utilizando a antiga capa, né? O capacete sem calça galê, ainda. isso, o capacete galê, a luva De vaqueta. cortamos o cadeado com corta-frio e entramos. Na hora que entramos, eu escutei. O oficial de área no meu lado, montamos uma linha de vida. Corre! O oficial de área, a hora que eu escutei, eu lembro que até hoje eu dei 2 passos para trás e falei, me puxa. Aí o oficial, tenente Luiz Rubens na época, hoje coronel Luiz Rubens, me puxou. E eu lembro que uma distância mais ou menos de 6 metros, a parte de cima do mezanino caiu tudo. Né? Então, o que eu tomo, né, de lição nessa ocorrência? Que por mais que a gente for tentar entrar em qualquer lugar, além de a gente estar totalmente equipado, que era o equipamento que eu tinha na época, mas a comunicação com o meu companheiro, porque eu dependo dele, ele depende de mim, e qualquer coisa normal a gente tem que combinar alguma coisa. Então hoje aqui a nossa escola faz hoje, canga. nos cursos de incêndio, exatamente, nos cursos de salvamento. Então hoje eu entro dentro desse cartório e eu olho, que hoje está totalmente reformado, é um cartório histórico, né? E além disso, depois que eu entrei, eu fui do outro lado resfriar 16 P45. Nossa! Torcendo para que nenhuma válvula de segurança falhasse. O P45, quem não sabe, é aquele botijão de gás de 45 quilos, que é aquele que grandão, né? Compridão assim. Mais ou menos aí deve dar 1,5 metros, mais ou menos, né? Ele é grandão, né? 1 metro e pouquinho. Então tinha 16, eu fiquei numa linha de resfriamento, ficamos durante quase 3 horas lá. E eu só pedia para não faltar água. E o pessoal... E os caras lá atrás e pau, água. E vai. E o êxito foi isso. Também, porque praticamente chegasse ali... Não é fácil. As ocorrências, não só de incêndio, resgate, salvamento, né? Essas do salvamento do cavalo. Salvamento, né? O senhor sabe que eu gosto um pouco do faísca, né? Eu amo faísca. Né? E tem uma. Festa das Crianças de Campinas. Aquela grandona aqui. Isso. Lá no parque, né? No parque do Taquaral, né? Lá no parque. Foi em 2017, 18, né? Foi? A última foi 2017. Coronel Lago, quero mandar um abraço pro Coronel Lago. O Coronel Lago, cara, tem que chamar ele aqui no BombaCast. Tem que trazer, falar das viaturas. E como? Não, o irmão dele veio. Veio? O Coronel Roberto Lago. Sim. O Wilson Lago, né? O Wilson é um mecânico, né? Ele também gosta disso. Também? Tá na família, né? Esses caras são tudo... São tudo 10 demais. De pegar e fazer a parte de funcionamento de bomba. Tudo. Nessa festa eu tive um prêmio que... Eu nunca esperava isso na minha vida, né? Eu tava de faísca lá e aí uma senhora chegou. Pra quem não sabe, o faiscão é um cachorro mascote do Corpo de Bombeiros. Eu não sei se tem algum aí. Acho que ele tá ali. Tem ali? Não tem não. Aqui no Bomba Café. Só tem na lojinha. Quem quiser, sobe lá na lojinha para comprar um faisquinha. Que é o dálmata, né? E a Educação Pública dos Bombeiros, ela acabou comprando. Foi até difícil pro pessoal do Tribunal de Contas. Mas por que vocês querem comprar um boneco? A gente quer comprar um boneco porque o bombeiro vai se fantasiar de cachorro, né, de um dálmata, e vai nas escolas, exatamente para que a moleque olhe e fale, pô, que legal, né? Ou vá se identificar com as ações, e eu lembro disso aí. Foi uma treta. Eu vim aqui sempre, agora hoje, né, cada unidade tem o seu faísca, tem o seu faísca, né? Tem até um ventiladorzinho lá dentro, né? Ai, meu Deus, isso aqui é quente pra caramba. Mas eu vim aqui sempre aqui na capital pegar aqui no CCB. 12 de outubro, hein? 12 de outubro, normalmente um calor desgraçado lá em Campinas e você embaixo do faísca. E aí eu tô lá, de repente uma senhora chega, né, e eu tiro longe das crianças, porque
existe um mistério, ninguém sabe quem é o Faísca, né? Eu sempre gosto de fazer isso. Aí eu tirei lá, né? Tô com a cabeça do Faísca aqui na minha mão, uma mulher lá, cadê o sargento de cara? Cadê o sargento de cara? Eu falei assim, o que essa mulher quer comigo? Não, eu quero falar com o sargento de cara, porque ele salvou minha filha, ele salvou minha filha, ele salvou minha filha. Eu peguei e falei, salvou a filha, né? Eu olhei e falei para ela assim, a senhora quer falar com o sargento de cara? Sou eu. De cara, pelo amor de Deus. Você salvou minha filha quando era bebê, ela tinha 3 meses no desengasgamento. Você passou por telefone essa orientação. Eu fiz e deu certo, desengasgou. Eu falei, puxa, que legal. Eu nem tá lembrando isso aí. Daqui a pouco vem uma menina de 5 anos correndo. Ela falou, minha filha aqui, ela quer te conhecer, quer dar um abraço. Veio e me deu um abraço. Eu acho que isso não tem coisa que pague, né? Então foi uma coisa que, bem no dia da criança, eu recebi esse presente, né? Uma pessoa que a gente não conhece, né? E só sabe disso. O bombeiro, ele não gosta de louros. Ele não trabalha para ser reconhecido. A população é que reconhece o serviço que o bombeiro faz. E quando uma vida, saber que aquela menina de 5 anos, eu lembrei uma vez que eu estava no atendimento, eu passei o telefone e tudo, né? Depois a viatura do resgate foi lá, tudo, e conseguiu êxito, né? Passando a orientação por telefone, mantenha calma, minha senhora, por favor, por gentileza, a senhora está sozinha aí? Tô sozinha. Então, por favor, tenta colocar o telefone no Viva Voz, o telefone celular, na época não era muito, né? Que nem a gente tem há 5 anos atrás. Esse é um tijolão aí, né? Era ainda, né? Fosse. Mas, por favor, olha, coloca ela de bruços. Faz o seguinte, dá 5 tapinhas nas costas dela. Se ela não tiver reação, vira ela de bruços. Coloca ela no teu braço, perto. Se tiver nervosa, coloca ela perto do teu joelho e faz assim, pega os seus 2 dedos, pega entre os dedos aqui do peitinho dela e faz 5 compressões. Quando ela falou, depois ela me contou que quando fez as 5 compressões, a criança já começou a jogar aquele leite para fora, né, que ela tinha acabado de amamentar. E aí eu fui conhecer a criança depois de 5 anos. Então cada um tem uma história na carreira, daquilo que a gente faz e deixa de bom. E isso marcou muito, porque foi um presente do Dia das Crianças. Eu acho que todas as vezes que a gente tem experiências desse tipo, elas marcam na nossa vida porque a gente tem que ter muita calma em horas onde as pessoas elas ficam extremamente nervosas, e a chance que a gente sabe de que numa situação emergencial onde nós tenhamos uma possibilidade de salvar a vida de alguém é quando o cara respira e consegue colocar a cabeça no lugar. Porque normalmente ela está tão desesperada que ela faz coisas que a gente não acredita. E se ela conseguir naquele momento de tensão ter um resultado positivo para que ela possa se sair daquela situação, eu tenho certeza ali que a gente fica naquele momento, depois que passa, dá aquele frio na barriga, mas dá uma sensação de alívio, não dá não? Dá um alívio, porque o que a gente tentou fazer, a gente deu o máximo para tentar tirar as pessoas daquela situação. Sim, né? E hoje é muito importante você que está assistindo aí, atente prontamente quando o atendente do Corpo de Bombeiros te pedir alguma informação ou te fazer alguma pergunta, porque isso vai dar uma pronta resposta mais rápida e mais eficiente. É isso. Tem que ser meio que aquela afirmativa impondo. Nossa, mas por que você está falando assim comigo? Não, porque precisa. Tira a mão daqui, põe a mão ali. Não segura na minha nadadeira. Então a gente não está naquela hora, a gente está consciente do procedimento, que a gente precisa acalmar a vítima. A gente precisa sair junto daqui, não é? Vamos junto, me ajuda nessa agora. E com certeza vai dar certo. E sempre aquele lado positivo, né? E a gente tem história, né? Uma outra também, tem várias histórias, né? Tem várias. No meu casamento, eu tô de núpcias com a minha esposa. Aí eu tava na colônia de férias dos Cabos Soldados. Aonde? Lá no litoral? No litoral, né? No litoral. Tá, aí você tá lá, amor, então, daqui a pouco... Mas sabe o que é?
recém-chegado do curso de mergulho, nadadeira na mão, né? Daqui a pouco roda 2 pessoas, 2 afagamentos. E naquela época não tinha guarda-vida. Ali na colônia. Não tinha, Porra, e você sabe ali que aí tem a EN ali? 97. 97. Possivelmente tinha, né? Mas a área muito extensa. Extensa e essa parte de... Não tinha ainda guarda-vidas temporário. Tinha guarda-vidas do GBMAR. Mas Não. Temporário ainda não. 97, não tinha. É uma área grande. Aí rodou. Eu olhei pra minha esposa, tô com óculos, né? Ela pegou e falou assim, você não é bombeiro? Vai salvar lá. Eu peguei, já saí com a nadadeira na mão, né? Rasgando, correndo. As 2 abraçadas. E elas tinham se cansado, se afastado muito. É o normal, né? Aí o famoso Aquaman tentou lá, né? Foi chegar perto lá, voltou tudo arranhado. Eu peguei e falei assim, não, eu não vou nessa aí não. Aí eu cheguei bem pertinho, mantei a calma, falei, enche seu pulmão. Consegui pegar uma nesse braço, a outra veio nesse braço. E aí com as nadadeiras na tesoura, eu consegui trazer bem para a beirada. A hora que eu trazi para a beirada, tinha uma fileira enorme de uma corrente humana, né? Que praticamente tirou, né? Graças a Deus, consegui As tirar. 2 salvas. Uma de 14 anos, uma chamava Débora e a outra Eliane. A outra tinha 17. Né? Aí a mãe delas veio me agradecer imensamente. Aí a minha esposa falou, mas nem aqui você tem sossego, né? Eu falei, é a minha profissão, não é porque eu não estou de serviço, eu não vou poder ajudar, né? E aí cabe a quem é expert na área de GBMAR aqui, né? Mas não tem jeito, não tem um cara do Corpo de Bombeiros, eu duvido, alguém do Corpo de Bombeiros que consiga ir pra praia e não ficar olhando as pessoas. Duvido, não tem. É que ele vai rodar, olha, vai acontecer. Aí você já, né, já faz um alongamento, né? Não é? Me disse, vamos embora porque não vai ter. Operação Verão, né? Eu fui pra Operação Verão e me colocaram no policiamento. Aí eu no policiamento tirando o cinto para ajudar o salvamento. Salvamento, né? É a função da gente, né? Pô. E teve uma outra também, né? Da risada disso aí. E quando é o cunhado que pega e roda? E aí eu tenho que pegar e socorrer o cunhado. Socorrer o cunhado. E aí o cunhado olha e fala assim, não, eu quase morri aqui, bebi água, né? Fica frio, deixa comigo, pô. Eu não vou contar pra ninguém, não, que você chamou. Não, toda a família, e a minha esposa ainda junto, né? Aí eu falei pra ela, seu irmão foi teimoso, eu falei, não entra aqui, ele quis dar uma de nadador, né? Então, quem é bom, quem vai nadar, nada na piscina, pô. E água no umbigo, sinal de perigo, né? Isso, toda essa parte aí. De cara, nós já estamos aí já um tempo já tem mais de 1 hora. Nossa, e a gente vai batendo um papo, com certeza a gente tem histórias aí demais para contar, mas eu queria agradecer muito a sua participação aqui no 193 BombaCast, esse novo modo de contar os bastidores aí para a rapaziada que gosta do Corpo de Bombeiros, para que eles possam saber um pouquinho sobre as nossas histórias, origens, para que eles saibam que nós somos homens e mulheres de muita fibra e que sempre estamos à disposição da população. Então, deixa aí seu abraço final para o pessoal que estão aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai ficar rodando no YouTube aí da Fundação. E para que a gente deixe registrado isso. Obrigado aí pela sua presença, meu irmão. Obrigado, Major. Agradeço aí toda a diretoria da Fundabom, desde quando iniciaram a fundação, né? A gente vê aí que tem somado muito para contribuir para o crescimento e para divulgação do serviço do bombeiro. Bomba Café, esse lugar aqui maravilhoso, onde as histórias têm que ser histórias de bombeiro. Toda essa equipe por trás aí dos bastidores aí, né? Porque quem está nos bastidores não sabe, né? Quem está assistindo não sabe quem está por trás dos bastidores, né? E agradecer todo esse pessoal, tanto os antigos como os novos que estão entrando hoje. Eu sempre tive o apoio de todos os comandantes, qual praticamente as unidades onde eu servi, né? Estou completando agora em dezembro 34 anos de 7º GB.
7º GB, 34 anos na mesma unidade. Só saí para fazer escola de sargento e voltei para a mesma Desesperado. unidade. Desesperado. Porque o meu lugar é lá e vai ser lá. E vou estar aposentando lá quando chegar a minha hora. Enquanto isso, a gente procura servir, né? E até certo dia, né? Uma pessoa falou assim para mim: até quando você vai ficar, né? Eu falei assim: até quando eu conseguir ficar, né? Vai chegar a minha promoção. Mas esses últimos dias eu faço assim: é os primeiros dias. Faz de conta que eu estou entrando agora. Então isso a gente não pode perder. Como o Major falou, está no nosso sangue. DNA nosso não tem jeito de sair do sangue, né? Então a gente está aí para cumprir a carreira. Beleza, meu irmão. Tá bom, Major. É o Obrigado seguinte, aí, obrigado a todos aí. chegava lá, AB105 QAP, QAP, situação do local. sem novidade, incêndio extinto, guarnição de regresso, sem qualquer vítima, local deixado de segurança. QSL, bom regresso, AB105 de Campinas. Valeu, rapaziada, obrigado. Até o próximo 193 BombaCast, que nós vamos trazer também um convidado especial para estar contando um pouquinho das nossas histórias. Valeu, abraço. Até a próxima. Bom.